E aí, pessoal, futuros mestres do Prof. Bio? Aqui é do canal Bioatividades e sejam muito bem-vindos ao nosso episódio final da série A Dança da Energia. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal. Vamos finalmente conectar todos os pontos. A gente vai sair daquela escala bem pequenininha da molécula para entender a grande orquestra que rege a fisiologia do nosso corpo. Então se preparem, porque a gente vai mergulhar fundo na lógica super elegante da integração metabólica. Olha só essa imagem. Ela basicamente resume a essência do que a gente vai conversar hoje, a tal da convergência metabólica. Pensa assim, carboidratos, lipídios, proteínas são como se fossem combustíveis diferentes, tipo petróleo bruto de vários lugares. Não importa de onde vem, se é de um prato de macarrão, de um abacate ou de um bife. No fim das contas, todos eles precisam passar por uma espécie de refinaria dentro da célula. E essa refinaria transforma tudo num único produto final, que tem um valor altíssimo. É como se fosse um grande funil de energia. E essa tal moeda energética universal é a acetilcoenzima A. O grande segredo do poder dela está bem aí, nessa ligação que a gente está vendo. A ligação tio-éster. Sabe qual é a diferença? Um éster normal é mais estável. Essa aqui, a tio-éster, não tem essa estabilização toda por ressonância. E isso a torna incrivelmente reativa, sabe? Cheia de energia pronta para ser usada. Essa instabilidade é, na verdade, o superpoder dela. É o que funciona como um passaporte VIP, garantindo que o grupo acetil consiga entrar na festa, que é o ciclo do ácido cítrico. Ok, beleza. Mas como é que esses combustíveis diferentes chegam nesse hub central? Bom, vamos começar pelo mais comum de todos, né? Os carboidratos. A entrada deles é assim, guardada por um dos pontos de controle mais críticos e, olha só, irreversíveis de todo o metabolismo. E quem é o guardião desse portão? É essa máquina molecular super complexo aqui, o complexo piruvato desidrogenase, ou só PDH para facilitar. O que ele faz é um processo chamado descarboxilação oxidativa. Basicamente, ele pega o piruvato, arranca um carbono fora, que sai como CO2, captura a energia disso na forma de NADH e pega os dois carbonos que sobraram para ativar eles, juntando com a coenzima A. E a parte mais importante para a gente lembrar é: essa reação é uma via de mão única, é um ponto de não retorno. Foi, não volta mais. E, justamente por ser irreversível, a regulação do PDH tem que ser, assim, impecável. O corpo é esperto. Ele usa uma estratégia de duas velocidades. A primeira é a regulação rápida, a alostérica. Pensa assim, quando os próprios produtos da reação, ATP, acetil-CoA, NHAD, começam a se acumular, eles funcionam como um freio de mão. É um sinal de, opa, já tem energia suficiente, vamos com calma. Mas aí tem um controle mais lento, mais definitivo, a modificação covalente. Uma enzima específica, a PDH quinase, vai lá e adiciona um fosfato no complexo, basicamente desligando ele de forma mais duradoura. E por que isso? Para impedir que a célula fique queimando glicose, que é super preciosa, sem necessidade. É a economia celular no seu nível máximo. Certo. Mas e os outros combustíveis? Se a entrada da glicose tem esse portão todo vigiado, como é que as gorduras e as proteínas conseguem entrar na festa do acetil-CoA? Vamos falar dos ácidos graxos, que é a principal gordura que a gente usa como combustível. Eles têm um probleminha de logística, sabe? Eles são ativados lá no citosol, mas a fornalha onde eles são queimados, a beta-oxidação, fica lá dentro da mitocôndria. E a membrana interna da mitocôndria não deixa eles passarem. E aí, qual a solução? É o que a gente chama de ônibus da carnitina. O ácido graxo ativado, que é o acil-CoA, pega uma carona na carnitina, atravessa a membrana com a ajuda de um transportador e só quando chega lá dentro da matriz, ele se solta da carnitina para finalmente ser oxidado. Esse sistema de transporte é o grande gargalo, é o passo que limita a velocidade da queima de gordura. E agora vem um dos pontos mais geniais de toda a integração metabólica. Pensa comigo o que acontece quando a célula está bem alimentada, cheia de carboidratos e começa a transformar esse excesso em gordura. Bom, o primeiro passo na síntese de gordura cria uma molécula chamada malonil-CoA. E adivinha o que essa malonil-CoA faz? Ela vai lá e inibe com muita força a enzima que liga o ônibus da carnitina. A lógica disso é simplesmente perfeita. É por isso que, logo depois que você come uma pratada de macarrão, o seu corpo para de queimar gordura. Ele foca em armazenar a energia que sobrou. Afinal, queimar e sintetizar gordura ao mesmo tempo seria um desperdício total, um ciclo fútil. A malonil-CoA é o interruptor mestre que impede essa bagunça. E as proteínas, como ficam? Bem, elas são meio que um combustível de último recurso. O corpo só apela para elas em jejuns mais longos ou num exercício muito pesado.
Quando precisa usar, a primeira coisa a fazer é se livrar do nitrogênio. Ele é tóxico, então é enviado para o ciclo da ureia para ser descartado com segurança. O que sobra, os esqueletos de carbono, aí sim podem seguir dois caminhos. Alguns, os chamados aminoácidos glicogênicos, podem ser usados para fabricar glicose de novo, o que é vital para o cérebro. Já os outros, os cetogênicos, entram direto na via do acetil-CoA. E isso aqui reforça um conceito que é absolutamente fundamental. É uma consequência direta daquela irreversibilidade do PDAH que a gente falou. Sabe aquela frase, gordura não vira glicose em animais? É por causa disso. O acetil-CoA que vem da quebra da gordura não consegue fazer o caminho de volta para virar piruvato. A barreira do complexo PDAH é tipo um muro, é intransponível nesse sentido. Então, para o acetil-CoA que veio da gordura, só tem dois destinos. Ou ele é queimado no ciclo de Krebs, ou ele é convertido em corpos cetônicos. Fim de papo. Ok, até agora a gente falou muito de molécula, de enzima, né? Agora vamos dar um passo para trás, dar um zoom out e olhar o quadro geral. Quem é que rege essa orquestra toda do metabolismo? Quem decide se a gente vai armazenar ou queimar combustível? A resposta, claro, está nos sinais hormonais que integram o metabolismo do corpo inteiro. A gente tem dois maestros principais e eles têm funções totalmente opostas. Primeiro, no estado alimentado, quem manda é a insulina. A insulina é o sinal de tem comida na área, de abundância. Ela manda as células captarem glicose, guardarem como glicogênio e transformarem o excesso em gordura. E lembra daquele interruptor de fosfato que desligava o PDAH? A insulina faz exatamente o contrário. Ela ativa uma enzima que vai lá e tira aquele fosfato. Ou seja, ela religa o complexo. É o sinal definitivo de luz verde, pode queimar glicose à vontade. E é o hormônio do anabolismo. Agora, no jejum, o glucagon assume. Ele é o hormônio do catabolismo. Ele sinaliza, pessoal, quebrem o glicogênio, produzam glicose nova e liberem as gorduras para a gente usar como combustível. E o que rola num jejum mais prolongado, quando o glucagon está lá no alto? O fígado entra em modo de emergência. Ele começa a produzir glicose a todo vapor para manter o açúcar no sangue, e para isso ele usa um intermediário do ciclo de Krebs, o oxalocetato. Só que aí, com pouco oxalocetato, o ciclo de Krebs dá uma freada. O que acontece? O acetil-CoA, que está vindo sem parar da quebra de gordura, começa a se acumular. A solução do fígado para isso é brilhante. Ele pega esse excesso de acetil-CoA e transforma em corpos cetônicos. É um combustível solúvel em água que ele pode mandar para outros tecidos, principalmente para o cérebro, que precisa desesperadamente de energia. E quando essa regulação toda falha? É aí que a gente vê o problema. No diabetes tipo 1, por exemplo, não tem insulina. O corpo fica achando que está em jejum o tempo todo, mesmo que o sangue esteja lotado de glicose. Com isso, o glucagon fica ativo sem controle nenhum. A quebra de gordura dispara, o fígado fica inundado de acetil-CoA e começa a produzir corpos cetônicos numa escala gigantesca. O problema é que eles são ácidos, e o acúmulo deles no sangue leva a uma condição extremamente perigosa chamada cetoacidose diabética. É um exemplo dramático de como a quebra da lógica da regulação pode ter consequências gravíssimas para o corpo todo. Bom, a gente está chegando ao fim e acho que essa frase resume perfeitamente a nossa jornada de hoje. O metabolismo não é só uma lista de reações para decorar. É um sistema de decisões econômicas o tempo todo baseado na oferta e na demanda de energia. Então, a mensagem final que eu queria deixar aqui para vocês do Prof. Bio é essa. Foquem na lógica da coisa. Entender por que a malonil-CoA inibe a carnitina-aciltransferase ou por que o complexo PDAH é um ponto sem volta, isso é infinitamente mais poderoso do que só decorar uma lista de enzimas. É entender os princípios, que vai fazer toda a diferença. Eu desejo a todos muito, muito sucesso na prova de qualificação e em toda a jornada de vocês. E para a gente fechar com chave de ouro, vou deixar uma provocação no ar. De todos esses interruptores, todos esses portões que a gente viu hoje, qual deles, se quebrasse, causaria o colapso metabólico mais catastrófico de todos? A resposta para essa pergunta revela qual é o verdadeiro pilar que sustenta toda a nossa homeostase energética. Fica aí para vocês pensarem. Muito obrigado e até a próxima.